capítulo 1, verso 16 e verso 17. Romanos 1, 16 e 17. Já traz o tema, inclusive, desta carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Amém? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor, te adoramos, te agradecemos por mais um dia, por mais uma noite, pela vida de cada irmão, cada irmã. Continua conosco, com teu Espírito Santo, fazendo sempre a tua vontade neste lugar, porque aqui é a tua casa, Senhor. Estamos aqui para te obedecer, para fazer a tua vontade. Fala, Senhor, é o que nós pedimos, que nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Poder sentar, muito obrigado. Nós vamos estar falando aqui um pouco sobre esse capítulo 1 de Romanos. É uma das cartas de Paulo, uma das maiores em termos de quantidade de capítulos, e também uma das mais importantes. Ela é uma carta muito completa e ela vai, alguns até chamam de o Evangelho segundo Paulo, por conta da expressividade, né, que é essa carta aos Romanos, por conta do que ele escreve aos Romanos. É uma igreja que ele não fundou, né? Mas ele tinha muita vontade de ir para Roma para poder pregar o Evangelho, até porque era a capital do império, mas ele ouvia falar sempre dos irmãos da igreja e da fé daqueles irmãos de Roma, aos que já tinham sido convertidos. Alguns acreditam que esses convertidos, né, tem uma vertente aí que diz que foi Pedro, mas isso não é confirmado. O mais certo é que eles dizem aqui, em Pentecostes, quando o povo reunido, né, de várias nações ali, recebeu o poder, depois se espalharam, e de lá tinham pessoas de Roma, e foram levar o Evangelho lá na sua cidade, né? Então, é a vertente mais aceita. Na verdade, ele não escreve essa carta, como as outras, algumas das cartas, escreve para resolver problemas específicos. Escreve mais para uma defesa da fé, uma exposição, né, teológica da fé, do poder de Deus e da defesa da graça. Ele vai mostrar a lei, mas vai mostrar que a graça em Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. É isso que ele quer deixar claro, porque ele tinha essa necessidade de esclarecer isso, né? Segundo contam também, foi através de ler essa epístola que um dos pais da igreja, Agostinho, era um dos teólogos, devasso, se converte, né, ao ler um trecho desta palavra de Romanos, né, ao ouvir. Diz um autor que ao ouvir uma criança, ele perturbado, ouviu uma criança dizer: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele terminou lendo, né?
Romanos 1,17 e viu que como era a salvação. Não era do jeito que ele imaginava, ele um dos maiores teóricos, maiores conhecedores, mas sim era pela fé, né? Era o poder de Deus através de Jesus, pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Também essa carta, né, vai influenciar o próprio Lutero. Lutero era um monge da Igreja Católica e ele se flagelava, né, se autopunia, que era hábito deles, né, para poder remir pecados, se confessava diariamente. E Lutero um dia, né, devido às orações de sua mãe, ele vai ler que os justos, né, viverão pela fé. E isso impactou Lutero, né? Ele que era um professor lá em Wittenberg, né, e pastor da igreja também. E ele coloca na porta lá de Wittenberg as 95 teses, depois que ele se converte, né, mostrando que ele estava equivocado e como era, na verdade, o acesso ao céu, que não era da maneira que ele pensava, que não era comprada por indulgências. Naquela época estavam vendendo a fé por dinheiro, né, comprando um pedacinho do céu, estavam loteando o céu e vendendo, né, por as indulgências. E ele se revolta e coloca 95 teses, 95 pontos de vista, explicando como é a salvação em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí cria todo, em 31 de outubro, né, que ele faz isso, de 1517, aí cria toda a reforma protestante e nasce então a igreja cristã, né? Depois desse protesto, né, os protestantes nascem então através de Lutero, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz a história que ele foi levado até os tribunais, mas para poder se retratar, e ele não se retratou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Lutero fez isso. O autor é Paulo, não tem questionamento em relação a isso, mas quem escreve, Paulo dita, quem escreve é um amigo dele chamado Técio, né? E lá no finalzinho vai dizer que quem levou essa carta, né, para Roma foi a diaconisa Febe, que ele já conhecia e levou essa carta para Roma. Louvado seja Deus. Ela foi escrita quando ele estava em Corinto, já quase no final da terceira viagem missionária, né? O ano não se tem muito certo, de 55 a 59, né, depois de Cristo, e escreve para os membros da igreja em Roma, né, que, como eu já disse, fundada certamente no dia de Pentecostes, pois alguns que ali estavam, entre judeus, romanos e outras nações, conheceram o poder de Deus e se converteram ali. Louvado seja o nome do Senhor. E ele também tinha amigos lá, né? A Priscila e Áquila eram amigos de Paulo, que ele já conhecia. Então ele escreve essa carta com alguns propósitos. Primeiro, preparar-se para a sua futura chegada em Roma. Ele vinha falando, vinha orando pela igreja, ele já orava pela igreja, né? Roma também os cristãos já oravam por ele também, e ele tanto orava quanto pedia oração. Então ele queria preparar essa chegada na cidade, né? Um dos propósitos de escrever. Queria também esclarecer e defender seus ensinamentos sobre a lei de Moisés e a fé em Cristo.
que aqueles perseguidores vinham tentando confundir não só os cristãos em Roma, mas por onde Paulo passava, esses perseguiam, né, querendo confundir, né, misturar as coisas, e Paulo vinha esclarecendo. E também para promover a união dos judeus e gentios, membros da igreja, para que seu próprio povo, ele que era um cidadão romano, né, aceitasse o evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando aqui para o texto, feita essa breve introdução, capítulo 1, verso 1, né, vai dizer que Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então aqui já dá as coordenadas de Deus para o seu ministério, como que ele se apresenta com suas credenciais, né? Como que ele se apresenta? Primeiro, ele usa ali o seu nome, né? Paulo, e não o nome de Saulo, né? E depois ele vai usar a palavra servo, antes de apóstolo. Isso significa dizer que ele voluntariamente se entregou a Cristo, voluntariamente, depois que ele conheceu, ele, caminho de Damasco, ele percebeu que estava completamente equivocado, e a partir de então se coloca como servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Só depois é que vem a autoridade que ele tem de apóstolo, dada pelo próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então primeiro veio o serviço dele, o trabalho dele como servo, como doulos, como escravo, voluntário, a serviço de Jesus Cristo. Isso é o serviço, isso é o trabalho. Depois vem a autoridade que é dada a ele, o cargo de apóstolo. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O apóstolo é alguém que é enviado com uma missão específica, e ele foi esse apóstolo enviado para os gentios, para a igreja gentílica. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda era um pregador do evangelho, né? Ele ia pregar o evangelho, as boas novas do evangelho. Paulo não ia trazer nenhuma doutrina nova, Paulo não ia modificar nada que já tinham dito, ele apenas ia pregar o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, separado para o evangelho de Deus. Então ele vai deixar claro que ele vai pregar o evangelho de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então era um missionário enviado aos gentios, né? O verso 2, ele vai dizer, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, né? Então Deus já havia prometido que haveria, né, a morte de Jesus Cristo desde o início, né, de Gênesis, e ele vai fazer esse link com as escrituras, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E diz aqui, continua dizendo no 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então vai fazer um link para que aqueles que ouçam, primeiro ele faz a questão da genealogia, né? Linkando Jesus lá na descendência de Davi, a origem, né, humana ali na descendência de Davi. E no versículo 4 ele vai dizer, declarado filho de Deus em poder. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele vai falar sobre a sua expressão de filho de Deus, aleluia, filho do Altíssimo, em poder, segundo o Espírito de santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Vai falar pela ressurreição dos mortos. Aí ele toca no assunto fundamental, que é a ressurreição
dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, aqui ele vai dizer claramente, Jesus como homem, Jesus como Filho de Deus, como aquele ressurreto, né? E que ressuscitou para nos trazer a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E que a recebemos, não como diziam, pela lei, mas agora a graça, né, que cumpre toda a lei, Jesus Cristo cumpre toda a lei. Versículo 5 vai dizer: pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé em todas as gentes, pelo seu nome. Então, a vontade dele, ele recebeu a graça e a missão, o apostolado, né, para, pela obediência da fé, levar a palavra a todas as nações que fosse possível. O desejo dele sempre foi esse: pregar ao máximo de pessoas e de nações possíveis. Tanto é que, mesmo sem estar em Roma, ele gostaria de estar lá, porque era a capital, era uma cidade muito grande e precisava de orientações, né, dos cristãos que lá já estavam. E ele o faz escrevendo essa carta, essa epístola. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir do verso 8, ele vai expressar a sua preocupação, né, em relação aos irmãos lá da igreja de Roma, né? Ele vai colocar a sua posição, defender a sua posição, e com isso ele vai evidenciar. Primeiramente, ele vai dizer que era grato, né, por eles, né? Quando ele fala no versículo 8, primeiramente dou graças. Então ele era grato a Deus, né, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então veja que a fé dos romanos, ela já estava se expandindo, já se ouvia falar, né? E ele também sentiu vontade de escrever para ajudar esses irmãos a se firmarem na fé. Então, dou graças a Deus por Jesus Cristo acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Que coisa linda, né? Todo mundo daquela época, todas as nações, ouviam falar que já tinham cristãos que anunciavam Jesus Cristo na cidade do império, na cidade romana, né? Louvado seja o nome do Senhor. Fosse comparar, né, Roma com Jerusalém, era como se nós comparássemos Ribeirãozinho da Roça com São Luís, né, em termos proporcionais, termos de tamanho. Então era o império. Roma estava em todas as cidades. Ele tinha conquistado Jerusalém, né, e todas as outras províncias do Ocidente ele tinha conquistado. Era o maior império do Ocidente. Então tinha razão Paulo de ter essa preocupação com os que ali estavam. Louvado seja o nome do Senhor. No 9 a 10 ele vai dizer que ele era grato por eles. No 8 e no 9 vai dizer que ele orava por eles, né? E também pedia oração a eles. Então, não só orava para que Deus, né, abençoasse e crescesse aqueles irmãos na fé e no conhecimento de Jesus Cristo, mas também que eles orassem para que Paulo pudesse também um dia chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. A gente sabe que ele chegou, embora não foi da maneira que ele pensava, mas ele chegou lá, graças a Deus, ele terminou em Roma. O 9 vai dizer: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha, como incessantemente faço menção de vós. Então ele aqui está dizendo aos romanos que mesmo de longe, mesmo tendo vontade de ir ter com eles, ele já orava, já fazia menção, e ele invocava o próprio Deus como testemunha,
de que ele fazia, de que ele orava por esse povo, louvado seja o nome do Senhor. Então, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Então, ele não só orava, mas ele pedia também a Deus uma ocasião para que ele pudesse ir, né, a Roma, louvado seja o nome do Senhor. Ele teve muita dificuldade para Roma, muitos entraves colocados pelo próprio Satanás e muitos impedimentos também, por conta de outras obras que o Espírito Santo lhe direcionava, mas ele orava por uma oportunidade, e a oportunidade chegou, né? Como nós já sabemos, ele chega como missionário lá, mas ele chegou preso, né? Por ter apelado a César, ele chegou preso, mas chegou aonde ele tinha vontade de chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Versos 11 e 12, ele vai dizer que ele os amava, com a expressão, muito desejo ver-vos. Ele vai dizer no versos 11 e 12, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, né? Então ele queria uma oportunidade para trazer a experiência dos dons espirituais, né, para aquele povo na cidade de Roma. Então ele tinha essa vontade, a fim de que sejais confortados, louvado seja o nome do Senhor. Então, os dons espirituais que ele queria levar, compartilhar, era com essa finalidade, para que na hora das dificuldades os irmãos fossem confortados com os dons espirituais de Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Também ele vai dizer que estava em dívida, 13, 14, para com eles, né? Estava em dívida, tinha muito trabalho na Ásia Menor e na Grécia. 1 Tessalonicenses 2, 17 a 20, vai falar que o inimigo colocava entraves no ministério dele, né? 1 Tessalonicenses 2, 17, 20. Quem achar primeiro do que eu, leia aí, por favor. Pode ficar de pé. 1 Tessalonicenses 2, de 17 ao 20. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração. Aleluia. Mas procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisermos uma e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nós o Senhor Jesus Cristo em sua vida? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então o inimigo já sabia que ele ia chegar de qualquer maneira e tentou travá-lo, né? Mas não conseguiu, porque era plano de Deus. E ele chegou lá, louvado seja o nome do Senhor. Então o 12 vai dizer que, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim como vossa como minha. Então, dos dons espirituais, a fé que era de muitos conhecidas dos irmãos, e ambos seriam consolados pela fé de Paulo e pela fé dos irmãos romanos convertidos. Louvado seja o nome do Senhor. No 13, ele vai dizer: não quero, porém, irmãos,
que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então o objetivo dele era frutificar no meio deles, né? Estar no meio deles e dos demais gentios, para alcançar mais vidas para o Senhor Jesus Cristo. E ele se considera devedor no 14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então ele se considerava devedor a todos os povos, quando ele fala que para os romanos, quem não fosse romano era bárbaro. Então, os bárbaros incluem todas as nações, tanto sábios como ignorantes. Então ele queria atingir, né, não só a Grécia, que era o berço da sabedoria humana, mas também as demais províncias e demais cidades. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele se sentia esse devedor, né, a todos os povos, para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estava ansioso para visitá-lo, no 15. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que está em Roma. Então, o desejo dele é de ir logo, né? Ele estava pronto para poder anunciar o evangelho aos romanos. E ele então deixa isso, né, essa sua ansiedade, essa vontade, melhor dizendo, de visitá-los. No 16, 17, que nós já lemos, ele afirma sua convicção aos romanos, né, onde nós já dissemos que é o assunto principal da carta, né? No 16a, a origem do evangelho, ele vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque como Cristo morreu na cruz, uma morte das mais vergonhosas e das mais terríveis, como Cristo era judeu, um bárbaro, como Cristo saiu de Jerusalém, que para os romanos era uma província conquistada, então havia ali, não havia interesse dos romanos pela figura de Cristo, mas Paulo dizia: olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, eu não me envergonho do meu Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, ele não se envergonhava, porque na verdade o evangelho de Cristo é poder. Louvado seja o nome do Senhor. É poder de Deus para quê? Para salvar todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse era a origem do evangelho, é Cristo, né? A operação do evangelho é o poder de Deus, na parte B do versículo. Com todo o poder militar que tinha naquela época, né? Mesmo assim, Roma era uma nação fraca, porque não tinha esse poder, o poder de Deus, né? Sêneca, um dos filósofos da época, considerava que era a fossa da iniquidade, o esgoto do mundo, de tanta depravação que havia na cidade de Roma, por não conhecer o poder do evangelho, por não conhecer o poder de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O ano 16c é a salvação de Deus. O alvo do evangelho é a salvação das almas de todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro do judeu, né, que Jesus veio para os judeus. Eu vim para os meus, mas eles não me conheceram, não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam foram feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E também do grego. Ele fala aqui do grego, ele fala, né, no sentido mais amplo, e não apenas da Grécia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o objeto principal, o efeito do evangelho é a salvação de Deus. E o alcance,
todo aquele que crê. Todos os que creem seriam então salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E no 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí em Hebreu já vinha dizendo também que o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o 17 vai deixar claro como é a justiça de Deus. É de fé em fé, é em Jesus Cristo, e que o justo viverá de fé. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo gentil, ele é culpado, a partir do verso 18 até o 32, ele vai falar da culpa que tem os romanos, os gentios, não, de uma forma geral também, por conta de não aceitarem esta justiça de Deus, não aceitarem a Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas, por ter amado mais a criação do que o Criador, porque as obras de Deus, mostram o seu poderio. Todo o universo tem uma ordem, todo o universo é bem ordenado, todo cientista sabe disso, que tem uma ordem, as estrelas estão aí no céu, cada uma tem o seu posto, tem o seu lugar, sua constelação, louvado seja o nome do Senhor, cada coisa no seu lugar. Então há um comando que os cientistas, quando estudam muito, chegam a entender que há sim um Deus que ordena, que coordena e que sustenta todo esse universo em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim é você também na mão de Deus. Então o mundo gentil, ele é culpado, e se não se converter, porque a depravação dos gentios era grande, terrível, a criação não tinha como eles se safarem dessa condenação, porque eles não se aceitam a Jesus, e dizendo-se sábios, que eles se diziam sábios, especialmente os gregos, se tornaram como loucos. Então, mesmo conhecendo a justiça de Deus, eles não acreditavam, trocaram a verdade de Deus nas mentiras, dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com isso, ele vai dizer que o mundo gentil é culpado por conta dessa situação. Então, essa carta, irmãos, em resumo, a epístola aos Romanos, somente vai dizer que nós devemos colocar tudo em ordem com Deus. Primeira coisa é colocar em ordem com Deus. Nós lemos aqui no início, Deuteronômio 28, e como as coisas devem ser ordenadas e colocadas em ordem com Deus. Quando se coloca tudo em ordem com Deus, depois a gente coloca a ordem conosco, louvado seja o nome do Senhor, e depois a gente coloca com os outros, se coloca em ordem com os outros. Se tiver algum problema a ser resolvido, resolve enquanto há tempo para ser resolvido. Então, essa ordem é com Deus, conosco mesmos e também com os outros, A justiça de Deus, recebida pela fé, é que permite que vivamos corretamente. Então, é essa justiça de Deus, que é Deus que nos justifica. Lá no capítulo 3, 23, vai dizer que todos pecamos e destituídos ficamos da glória de Deus. Mas quem crê no Senhor Jesus Cristo, Ele justifica, porque Ele morreu numa cruz, para poder nos garantir essa salvação, que esses não estavam dando valor, mas que Paulo dava e pregava com muita ousadia a palavra do Senhor, até que foi para isso que ele foi chamado. E ele dizia que, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Então, ele tinha um senso de responsabilidade muito grande em relação à pregação do Evangelho. É o que a irmã, na oração aqui ouvindo, a irmã Francinete, orando junto, ela dizia
que nós tenhamos essa coragem, essa vontade, né, de buscar as almas, de chamar as almas, de evangelizar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo tinha esse compromisso, foi o maior, não é à toa que é o maior evangelista, né, de toda a Bíblia, né? Escreve as cartas, atingiu muitos gentios, louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos ter essa vida, né, de fé em fé, sabendo que o justo Jesus Cristo morreu por nós para nos garantir vitória. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que nós não temos nada que nos envergonhar, nós temos que nos alegrar, porque Cristo morreu com um propósito, e Ele não está no túmulo, na cova, Ele está ao lado de Deus, né? Foi preparar, já estão preparadas as moradas, né? Só chegando a hora para cada um ir para a sua morada celestial, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.